rim, órgão responsável por filtrar o sangue, removendo todos os resíduos tóxicos presentes na circulação sanguínea. Esses órgãos, localizados em ambos os lados da coluna vertebral, ainda são responsáveis por proporcionar um constante equilíbrio hídrico no corpo, uma vez que eliminam o excesso de água e sais do organismo. Por serem órgãos essenciais para a vida, é preciso estar sempre atento a qualquer sinal de problema. Do contrário, você pode se tornar um dos 10 milhões de brasileiros com doenças renais. O tratamento mais comum envolve a hemodiálise, um procedimento artificial que faz o serviço que um rim saudável faria. Só que este tratamento cobra um preço. Pacientes que fazem hemodiálise costumam passar pelo processo 3 vezes na semana, ao longo de 3 a 4 horas por dia, o que impede atividades simples, por exemplo, viajar com a família. É por isso que uma forma de cura é tão buscada. A solução definitiva para retomar a normalidade? O transplante renal. E claro que conseguir uma doação de um órgão não é das coisas mais simples, mas há motivos para renovar as esperanças. O Hospital Estadual Alberto Rassi, o HGG, que já é referência nacional neste tipo de serviço, recebeu um incremento importante do Ministério da Saúde, o que significa mais investimentos e mais gente sendo atendida. Eu sou Alex Maia, jornalista da Assessoria de Comunicação do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, o IDETEC, uma OS responsável pela gestão do Hospital Estadual Alberto Rassi, uma unidade do Serviço Público de Saúde do Estado de Goiás. Você está ouvindo o Vozes do HGG, um podcast que apresenta os serviços oferecidos por este hospital. Episódio de hoje, transplante renal. Olá, sejam bem-vindos ao Vozes do HGG. O start desse projeto não poderia começar de uma forma melhor. Eu tenho uma notícia muito boa para te contar. A partir de agora, o Hospital Estadual Alberto Rassi, o HGG, é nível A, nota máxima na avaliação do Programa de Qualidade no processo de doação e transplantes, o Qualidote, um indicador criado pelo Ministério da Saúde para medir a qualidade dos serviços de transplante renal nos hospitais públicos do país. Isso significa que o HGG vai receber um incremento financeiro de até 80% para a realização deste serviço. Mas como isso afeta a saúde pública de Goiás? Calma, nós convidamos uma pessoa mais que especial para contar os detalhes desta novidade. Nível A para o HGG no serviço de transplante renal, e a gente tem o prazer de receber aqui o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Dr. Sérgio Vencio, para contar um pouco mais dessa novidade e o que ela representa aqui para o nosso estado. Secretário, um bom dia para o senhor, obrigado por atender nosso convite. É uma honra tê-lo conosco aqui no Vozes do HGG. Bom, obrigado pelo convite, parabéns por mais esse serviço aí, o lançamento desse podcast, o Vozes do HGG, e parabenizar o HGG, o IDETEC. Eu acompanhei esse processo enquanto diretor de ensino e pesquisa, de toda essa mudança que houve no Ministério da Saúde nessa qualificação. Então, atingir esse nível A na avaliação dos indicadores do programa de qualidade, no programa de doação e transplante. Isso mostra a excelência com que o serviço é feito no HGG, mas também traz um incremento financeiro para a operação. A gente sabe que o SUS ele é subfinanciado, ou seja, o dinheiro que o Ministério da Saúde paga ele não é suficiente para pagar os custos, mas com esse incremento aí a gente acredita que nós vamos ter cada vez profissionais com a qualificação melhor, vão poder ser melhor remunerados, e também atender mais pacientes, uma vez que o serviço vai ser autossuficiente. O HGG ele é um hospital de referência para transplante do estado, faz transplante de rim, pâncreas e também de fígado. A gente fica muito satisfeito com essa notícia. Como é que o senhor recebeu essa notícia aí, desse nível A, desse reconhecimento por parte do Ministério da Saúde? É uma notícia muito boa, né? É um reconhecimento pelo trabalho que já é feito na unidade. A gente começa pela estrutura física da unidade de transplantes do HGG, que é referência nacional. Isso foi dito pela própria coordenadora de transplantes no Ministério da Saúde.
Ela esteve conosco aqui visitando a unidade para poder habilitar a unidade para o transplante em pâncreas conjunto e ficou encantada, né? E realmente é maravilhosa a estrutura física, assim como dos profissionais que estão ali. O HGG tem hoje os melhores profissionais médicos para a realização de transplante, né? O fígado coordenado ali pelo meu amigo Claudemir, que é professor da universidade. Então, isso mostra a qualidade com que é feito todo esse processo do transplante, que não é só ali na execução, começa muito antes no planejamento, no acolhimento dos pacientes, nos exames de sangue que são feitos no Hemocentro para isso a compatibilidade. Então, o que a gente vê ali é só a ponta do iceberg de um processo muito complexo, muito dispendioso. O HGG está de parabéns. Secretário, também falando sobre o paciente que espera aí por um transplante renal, o que essa notícia representa para o paciente aqui no estado? Bom, nós estamos investindo pesado na questão do transplante, não só no HGG, mas também com plano de cofinanciamento na Fundação Banco de Olhos e agora assumindo, né, estadualizando o Serof, reabrindo o banco de olhos do Hospital das Clínicas com apoio da Secretaria de Saúde. Então, de uma forma geral, todos os pacientes que estão na fila podem esperar muito trabalho da Secretaria para a gente agilizar essa fila e Goiás voltar a ser, como sempre foi na pandemia, e até um pouco antes isso começou a se perder, e agora a gente está retomando um dos principais estados que atendem pacientes de todo o país, né? Tanto na captação, que nem sempre o órgão fica aqui, porque é uma fila centralizada do Ministério da Saúde, mas a gente atuando na captação de órgãos, mas também no transplante, quando for para ser realizado aqui, dentro desse hospital, que é o HGG. Secretário, muito obrigado por participar. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tá aí, como o doutor Sérgio Vencio trouxe, esse reconhecimento por parte do Ministério da Saúde é fundamental para manter e ampliar o serviço renal do HGG. Mas além de trazer essa boa notícia, o Vozes do HGG também é um espaço de conscientização e aprendizado. E talvez seja clichê, mas aqui a gente também vai falar do amor ao próximo. Em alguns casos de transplantes, é só o amor ao próximo que é capaz de fazer você doar um órgão para uma pessoa que você sequer vai conhecer na vida. É o que acontece quando você perde um familiar por morte encefálica. Com certeza não é um momento fácil. Nestes casos, psicólogos do SUS entram em contato com a família deste paciente e perguntam se há vontade da família, que sempre tem a palavra final, de doar órgãos deste ente que partiu. Se a resposta for sim, tenha certeza que seu ato de amor vai salvar uma vida. Até agosto de 2023, 60 mil pessoas estavam na fila à espera de um transplante no Brasil. O órgão mais procurado era o rim, com 37 mil pessoas na fila. Pelos próximos minutos, você vai conhecer algumas dessas pessoas, pacientes do HGG que conversaram comigo às vésperas de entrar para o centro cirúrgico e receberem o tão aguardado rim. São pessoas que estavam doando para um familiar ou receberam por meio da fila do SUS, quando o doador é anônimo. Nossa primeira personagem é a dona Enide Carvalho, que recebeu um rim da filha. Eu a conheci na unidade de transplantes do HGG, minutos antes da cirurgia dela. Ela me contou o quanto estava nervosa, não só por conta da própria cirurgia, mas principalmente pela cirurgia da filha. A filha da senhora foi escolhida. Ela me falou que outros familiares estavam dispostos também a fazer. Eu queria entender como é que foi para a senhora receber esse apoio da família, principalmente dela, que vai doar um rim para a senhora. Como é que foi isso? Como é que foi esse sentimento? Primeiro eu agradeço a Deus, né, pela família que Ele me deu. E assim, para mim foi muito importante. Eu fiquei muito feliz, surpresa com tudo, né, porque eu jamais esperava que fosse sair dela. A minha filha chamou os irmãos e falou: vamos fazer os exames para a gente ver quem de nós é compatível para doar o rim. Aí ela fez e ela foi compatível. Eu vou falar a verdade, eu sofri bastante. Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu sofria, porque aquele sentimento de mãe, né, de saber assim, que ela ia passar por tudo isso. Então, falar a verdade, eu tive que orar bastante, buscar muita direção de Deus para me fortalecer e aceitar elas também passar pelas dores, né, por tudo isso, por cirurgia. Mas hoje eu estou diferente hoje. Ontem eu tive muita ansiedade, mas hoje eu já estou mais calma.
tô feliz por isso. Do outro lado dessa história, eu também conheci a filha da Eni, a Aisla Carvalho, que era só gratidão por poder ajudar a mãe e encerrar este sofrimento que ela vinha acompanhando da dona Eni nos últimos anos. Não me sinto nem numa doação, mas numa reciprocidade, porque foi minha mãe que me deu a vida, então ter a oportunidade de auxiliar ela nesse momento tão importante tem sido muito gratificante, sou muito grata a Deus. Você em algum momento teme essa cirurgia, esse procedimento? Não, em nenhum momento eu temi, eu me coloquei à disposição desde o primeiro momento, porque você acompanhar o sofrimento de uma pessoa que você ama tanto nesse processo de diálise é muito difícil. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer os exames e deu tudo certo e consegui ter essa oportunidade, eu não temi em nenhum momento. São várias histórias na HGG de parentes que se sensibilizam e resolvem doar um rim para um familiar. A Laura Cristina e o Benedito Caldeira, por exemplo, receberam o órgão de primos. Quando nos encontramos para ouvir seus relatos, eles nos contaram o quanto estavam agradecidos pela possibilidade de retomar uma vida normal. Só quem tá nesse problema de rins aí, hemodiálise, sabe. Não é fácil. Não é fácil. A vida muda totalmente, né? Os alimentar que você tem que regular, igual sempre, se come bem, você tem que deixar de comer as coisas que você gosta, muitas coisas que você gosta, mas o que mais você sente falta é o líquido, né? Eu sou apaixonado em suco natural, laranja, abacaxi, essas coisas, eu só poder tomar meio copinho ali, Deus, não é fácil. Eu nunca vou pagar ela o que ela está fazendo por mim. Só Deus para dar saúde para ela. E que isso serve de lição para as outras pessoas. Que a fila é imensa. É muita gente precisando de um órgão, entendeu? E que a atitude dela sirva para outras pessoas, entendeu? Fazer o mesmo para outras pessoas que estão precisando. Importante ressaltar que o processo para localizar um rim compatível não é tão simples. É preciso verificar o tipo sanguíneo, a idade do doador e devem estar saudáveis. Não podem ser diabéticos ou hipertensos, por exemplo. A Lucélia Marques foi paciente do Serviço de Transplante Renal do HGG. Ao contrário das histórias que nós conhecemos aqui até agora, ela não conseguiu um rim através de um familiar. Mesmo tendo que esperar pela fila do SUS, a Lucélia era pura satisfação após a cirurgia. A alegria foi tanta que a Lucélia passou a ser uma ativista do transplante renal. Sim, salvou minha vida. Então, mudança de vida, mudança de hábitos, hábitos mais saudáveis, ter condição de ter uma vida normal. Então, assim, muita gratidão por ter feito, por ter uma família, falado sim, dito sim, que fez sim para a minha vida. Então, hoje eu sou muito grata por ter tido esse privilégio de ter um órgão que tem sido transplantado. O HGG realiza transplantes renais desde 2017. De lá para cá, quase 900 cirurgias desse tipo foram realizadas na unidade, o que tem transformado o hospital em uma referência em todo o Brasil. São várias pessoas responsáveis por este bom desempenho. 3 delas nós vamos conhecer a partir de agora. Os chefes do Serviço de Transplante Renal, a doutora Érica Lee, a doutora Silvia Botelho e o doutor Marcos Vinícius Chalar, que substitui a doutora Juliana Barbosa durante uma licença. No bate-papo com estes especialistas em nefrologia, eles nos dão a dimensão do serviço ofertado pelo HGG. Bom, a gente está falando aí com os profissionais responsáveis pelo transplante, pelo serviço de transplante renal do HGG. Hoje eu converso com mais uma delas, doutora Érica Lee, responsável técnica pelo serviço aqui no HGG. Uma das, né? Doutora, agradeço mais uma vez a senhora ter topado o nosso convite. Um bom dia para a senhora. Bom dia, Alex, tudo bem? Tudo bem. A quem é destinado este tipo de tratamento, ao transplante renal aqui do HGG? Como é que a gente faz para ter acesso a esse serviço gratuito? O transplante renal, ele é destinado para pacientes com problemas renais crônicos já em diálise ou para entrar em hemodiálise. Então, assim, o processo
de referência até o HGG, ele foi facilitado pela própria Central de Transplante Renal. Então, isso foi uma colaboração da Central, do governo estadual, com o HGG. Então, o paciente pode ser encaminhado pelo médico nefrologista, né, através de um formulário e por e-mail para a Central de Transplantes. Isso daqui, qualquer serviço de nefrologia está apto, qualquer médico nefrologista está apto para fazer. São pacientes aí que a senhora faz um acompanhamento. Como é que funciona a partir do momento que ele é regulado para o HGG? Então, o transplante renal não é só implante do rim, né? Ele é todo um processo. Então, é muito importante o preparo. Então, o transplante renal já começa antes do transplante renal, quando a gente prepara o paciente. Então, quando ele é encaminhado à central de transplantes de órgãos, ela marca a data e o médico e o local aqui no HGG para ser referenciado, para iniciar o processo, né? Aonde vai ser encaminhado para fazer vários exames e para passar por vários médicos, porque a gente tenta minimizar todos os riscos relacionados ao transplante, né, ao próprio procedimento e à própria medicação, tentando prevenir e tentar tratar tudo que a gente pode tratar, todos os fatores de riscos previamente. Então, aqui no HGG, muitos dos exames já estão sendo feitos aqui, o serviço, ele agilizou muito e facilitou muito para os pacientes, né, esse acesso. Doutora, a partir do momento que esse paciente vai para a sala de cirurgia, como é que funciona essa preparação, por exemplo? Essas pessoas sofrem muito com a diálise ao longo de muitos anos, né, alguns deles, e aí passam pelo procedimento cirúrgico. Como é que funciona essa cirurgia? E a senhora pode ser até um pouco mais técnica em relação a isso, e depois a gente vai abordar também o pós-operatório. Mas primeiro, a cirurgia, como é que funciona? Então, a cirurgia, ela tem, muita gente me pergunta o tempo de cirurgia. Ela dura mais ou menos 6 a 8 horas, dependendo do paciente, da facilidade do acesso, né? Se o paciente for um pouco mais obeso, se o paciente for mais magrinho, então se o paciente já fez transplante antes, então tudo isso varia no tempo da cirurgia. Se o paciente é doador vivo, né? Se tem uma pessoa que vai estar doando, primeiro vai ser feita a retirada do rim, no paciente que vai doar, enquanto isso, para ser levado para a sala e ser implantado no outro paciente. No doador falecido, não. O rim chega da central no horário da cirurgia, onde é feita uma avaliação antes mesmo de começar a cirurgia. Na pessoa que vai receber, é feita uma avaliação no rim para ver o estado do rim, as condições, se tem alguma alteração, se tem alguma lesão, antes de ser realizado o implante. A cirurgia, o rim não é colocado no rim. Muitas pessoas têm essa ideia que é retirado o rim anterior para ser colocado novo. Não, ela é colocada aqui no pé da barriga, que a gente chama, na raiz da perna ou na fossa ilíaca, né? Usando o termo técnico. Em relação ao pós-operatório, doutora, são pacientes aí que sofreram bastante, a esperança vem após o transplante renal. E como é que funciona o pós-operatório? Essas pessoas voltam a ter uma vida normal e a partir de quanto tempo? Então, no pós-operatório, assim, logo depois da cirurgia, é normal precisar de hemodiálise ainda. Então, assim, para o paciente, não precisa ficar ansioso, que ainda não começou a urinar, porque esse rim que foi transportado, que foi retirado de outra pessoa, foi transportado de vez em quando de outra cidade, de outro estado, ele pode demorar um pouco para recuperar a função e começar a apresentar, assim, o paciente apresentar diurésia, apresentar melhor. Então, é normal dialisar por um tempo. De qualquer forma, o transplante renal é um procedimento muito bom, ela tem uma taxa de sucesso acima de 80%, literatura mundial. A nossa taxa de sucesso aqui no HGG também está acima de 80%. E depois a vida não chega a ser uma vida completamente normal. Bebida alcoólicas, né? Ingesta de sal em excesso, ingesta de proteína em excesso, tem que ser regulada também. Vão ser utilizadas medicações que têm efeitos colaterais, infelizmente, para o resto da vida da pessoa, né? Mas a gente vai tentar manejar ao máximo para acertar a medicação que dê certo para o paciente, né? A gente individualiza. E a vida é, assim, dá mais liberdade, né? Para alimentação, para ingesta de água, para viagem, para trabalhar. Então, as pessoas podem voltar a trabalhar depois. A gente já viu aqui pacientes de todas as idades sendo transplantados. Como é que a senhora, conversando com esses pacientes, depois tem um acompanhamento aqui no hospital, com a senhora, com os outros médicos,
O que eles relatam para a senhora em relação ao transplante renal? O que eles relatam neste pós-operatório, pós o transplante? Impactou, né? Isso, como impacta na vida deles após esse transplante? Então, para muitos pacientes, a impressão que eles me passam é que assim, a hemodiálise é uma pausa na vida deles. É um momento assim, que eles param de estudar, param de trabalhar, eles param de ter uma vida normal. E depois do transplante, então, eles retomam. Tem muitos pacientes que começam a ter família, mulheres, se tiverem tudo bem, podem voltar a ter filhos, podem engravidar. Então, tenho um paciente de 10 anos de transplante que ele começou a trabalhar, ele tem a empresa dele, ele construiu uma casa e toda vez ele me fala, ele me mostra como está os filhos. Tem um paciente que está com 2 filhos agora, depois do transplante. Então, é assim, é como a hemodiálise, o período de hemodiálise desse uma pausa, como se a vida da pessoa parasse e voltasse agora depois do transplante mesmo. Nesse podcast, doutora, a gente ouviu também alguns pacientes transplantados que vão, na verdade, para a sala de cirurgia fazer o transplante. Eu queria entender a prevenção a isso, para não ter que passar por todo esse sofrimento, essa espera, essa angústia pelo transplante renal. Como é que funciona a prevenção para que a pessoa não precise passar por essa situação? Então, a doença renal, infelizmente, ela não tem idade. Essa é uma coisa que as pessoas ainda associam muito a uma doença de idosos, mas não. A gente vê pacientes muito jovens, até crianças necessitando do transplante. Então, com certeza, o trabalho mais importante é preventivo, né? É tentar rastrear e localizar as doenças renais antes que elas manifestem-se. Doença renal é uma doença muito silenciosa, então o paciente pode não sentir nada até chegar numa fase terminal já do rim. Então, assim, exames, rotinas são extremamente importantes, né? E controle, se você já sabe que é diabético, que tem pressão alta, fazer o controle adequado, não fumar, o cigarro está associado a maior doenças renais, né? Controle de obesidade, todos esses fatores auxiliam na prevenção da doença renal. Doutora, agradeço mais uma vez as explicações. A senhora foi bem didática em relação ao transplante renal, o serviço oferecido aqui pelo HGG. A gente conversou aqui com a doutora Érica Lee. Doutora, agradeço mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade também. Estou à disposição para maiores dúvidas também. Bom, falando sobre transplante renal, estou aqui com uma das pessoas responsáveis pelo sucesso do HGG nesse serviço tão importante para a sociedade goiana, doutora Silvia Marçal Botelho. Doutora, agradeço por aceitar o nosso convite. Uma honra ter a senhora aqui no nosso podcast. A honra é toda minha, né, de poder estar aqui e falar sobre um assunto que eu exerço, né, e que eu amo, né, que é o transplante renal. A doutora Silvia, para quem está nos ouvindo, ela além de responsável, uma das responsáveis coordenadoras do serviço de transplante renal do HGG, também é professora de nefrologia. Eu queria que a senhora abordasse essa questão. Atua em um hospital de referência como é a HGG e também dá aula sobre esse tema aí de transplante renal. Eu imagino que a senhora aí pode ser uma das grandes responsáveis para que a gente fortaleça ainda mais o serviço de transplante renal aqui no estado, formando novos médicos. Bom, isso é uma coisa que nós temos buscado ampliar junto aos novos profissionais de saúde, né? Principalmente os alunos que já estão ali no 4º e no 6º ano, que é o que eu trabalho a nefrologia em uma das unidades de ensino superior que eu dou aula, sobre esse aspecto, a importância do transplante de órgãos, não só o transplante de rim, né, mas o transplante de órgãos como um todo, esclarecendo como que se forma um profissional dessa área, não só o nefrologista, mas o cirurgião, o vascular e outros colegas que trabalham também, esclarecendo da importância do transplante de órgãos dentro do contexto da nossa sociedade, né, que isso é extremamente relevante, e criando, né, lançando pequenas sementes aí para que pessoas, né, esses meninos que estão formando agora, apanhem essa semente e possam tomar o nosso lugar no futuro, né? Quem chegou até aqui, essa parte do podcast, ouviu algumas histórias de pacientes do HGG, muitos deles gratíssimos pelo trabalho que a senhora e os colegas, as equipes de transplante renal do hospital fizeram, né? Pessoas que deixaram de fazer hemodiálise, conseguiram um transplante.
Queria que a senhora fizesse uma retrospectiva, falasse desses momentos. Eu imagino a gratidão dessas pessoas em relação a esse serviço que a senhora faz. Como é que é lidar com essas pessoas que têm uma mudança de vida brusca, né, a partir de um transplante renal? Bom, quando a gente fala em transplante, a gente entende como uma terapia transformadora, né? Onde a pessoa deixa de estar ali aquele período de 3 vezes por semana na máquina e voltar a ter uma qualidade de vida, né? O que a gente busca é isso, qualidade de vida, reinserção na sociedade. E quando nós fomos para o HGG, no primeiro ano, né, nós começamos do zero, literalmente, preparar pacientes para transplantar. Então, fizemos pouquíssimos transplantes. E esse ano, já de 2023, nós, até o momento, ainda é uma equipe pequena, né, não tem como comparar ao trabalho enorme que a equipe do Dr. Chalari e da doutora Juliana também já fizeram, porque estão há mais tempo. Mas, até o momento, a gente fez, esse ano, 26 transplantes. E é sempre gratificante, né? Não tem como não ser. E quando esse paciente recebe esse rim, e esse rim funciona, você vê a alegria, né? A alegria em falar, nossa, eu posso beber água, nossa, eu estou urinando, né? E isso são pequenas vitórias que a hora que esse paciente recebe alta e volta no ambulatório, você vê o que esse procedimento fez, né? De tornar essa pessoa mais aberta a voltar ao trabalho, estar mais disposta a dividir a vida dela com a família. Muitas vezes aqueles processos depressivos começam a ter uma melhora. Então, assim, obviamente, nem tudo são flores, né? Tem pacientes que a gente vai observar que precisa internar, fazer um tratamento, fazer outro, mas, de uma maneira geral, é uma forma de terapia extremamente gratificante, principalmente para o paciente e para nós que somos médicos, né? Que ver esse resultado final lá no ambulatório, que é o indivíduo chegando, conversando, forte, trabalhando e reinserido nas atividades do dia a dia. Doutor, agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com a senhora sobre esse serviço tão importante que o HGG faz. Obrigado mais uma vez pelos serviços prestados à comunidade goiana. Até a próxima oportunidade. Eu só tenho a agradecer, né? Primeiro, pela oportunidade que foi dada à minha equipe. Segundo, a oportunidade de eu poder continuar trabalhando numa coisa que eu gosto e, principalmente, servindo a nossa sociedade, né? Os pacientes que tanto precisam. Uma das pessoas responsáveis pelo sucesso, pelo HGG ser uma referência nesse tipo de serviço, não só aqui no estado de Goiás, mas também no Brasil, é o Dr. Marcos Vinícius Chalari. Doutor, bom dia. Muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, é um prazer poder participar. Doutor, é o seguinte, eu queria que o senhor contasse um pouco da história do senhor com a HGG e com o serviço de transplante renal. Quando tudo começou? Bom, inicialmente, né, nosso serviço de transplante estava no Hospital Santa Genoveva, que, como todo mundo sabe, acabou fechando, né? E o HGG já tinha um projeto de começar esse transplante aqui. Já existia um serviço prévio, que era um serviço pequeno, há muito tempo, né? Que funcionou durante muitos anos, com as dificuldades daquele momento histórico, né, que Goiás passava. Mas o HGG tinha um projeto de aumentar esse serviço, né, e tornar ele mais disponível à população. E a nossa equipe foi a primeira que veio para cá, né, e posteriormente as equipes da Santa Casa também vieram, consolidando o HGG como centro de transplante que ele é hoje. Eu queria que o senhor me explicasse a dimensão do serviço de transplante renal do HGG em comparação a outros serviços como esse no país. Qual que é o patamar do HGG hoje relativo a transplante de rins? O HGG hoje figura entre os grandes centros de transplante do país. Claro, não se compara aos grandes centros de São Paulo, ou Sal do Rim, ou outros centros muito grandes, que têm um tamanho muito maior, cidades muito mais populosas e têm um número de transplantes maiores. Mas considerando a nossa necessidade de transplantes por 100 mil habitantes, o HGG está entre os maiores centros hoje do país. E um pouco do serviço do transplante renal aqui no HGG, por que ele é considerado uma referência nacional? O que é o transplante renal e o que o HGG faz em relação a esse transplante renal?
Apesar de ser um serviço relativamente novo comparado aos outros, né, são equipes que já têm muito tempo de estrada nesse procedimento, né? A nossa equipe que veio de Santa Genoveva, a equipe da doutora Silvia, da doutora Érica, que vem da Santa Casa, tem muitos anos disso. Então, tem muitos procedimentos realizados e uma experiência muito grande, né, com esse tipo de procedimento. E ele foi aumentando as indicações até a gente poder tratar pacientes com HIV que são transplantados aqui, oferecer o transplante renal para crianças e adolescentes, que é um serviço que está sendo instalado agora, e os outros serviços que vieram depois. A gente tem a unidade de transplante, né, que recebe esses pacientes. Queria que o senhor falasse também sobre essa estrutura, o quanto isso facilita para recebimento desse paciente. Ao invés, né, de você ficar com uma unidade de transplante renal, algumas vezes vinculado ao serviço de urologia, um transplante de fígado vinculado ao aparelho digestivo, a medula óssea vinculada a hemato, o custo de pessoal e de gerenciamento disso é muito grande, né? Visando uma otimização sempre das coisas, foi feita uma unidade só, com pessoas especializadas, né, num serviço só. Então fica mais fácil, né, é mais barato para você lidar com tudo isso, e é a forma inteligente de fazer, como é o que se faz no resto do mundo. Doutor, agradeço as explicações, serviço de qualidade feito pelo SUS, pelo HGG, pela equipe do senhor. Temos mais outras médicas aí que chefiam também serviços de transplante renal. Agradeço a participação do senhor e as explicações que o senhor deu aqui neste podcast. Obrigado, sempre às ordens. Há um empenho da rede pública de saúde em diminuir a fila de transplante renal. No HGG não é diferente. Uma unidade que pode e quer fazer mais. Exemplo disso é a instalação da unidade de transplante, um andar dedicado a receber estes pacientes, com apartamentos inaugurados em 2022. Para que mais pessoas desfrutem desta estrutura, é necessário uma conscientização por parte da população. Neste empenho em informar a todos sobre o quanto uma doação de um rim pode ajudar uma pessoa, o HGG promove campanhas informativas. Este podcast que você está ouvindo é um exemplo. Tem também o Setembro Verde, mês em que toda a rede pública de saúde se mobiliza para captar mais órgãos para doação. Se você deseja ser doador de órgãos, a primeira coisa a fazer é avisar a sua família sobre a sua vontade. Os rins e todos os outros órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e estão aguardando em lista de espera. A fila é única, organizada por estado ou região e monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, mobilizar outras pessoas é tão importante quanto ser um doador. Este foi o Vozes do HGG. Até o próximo episódio. O Vozes do HGG é um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação do IDETEC. Este episódio tem produção, roteiro e edição de Alex Maia, identidade visual e edição de Augusto Galvão, gerência de comunicação, Flávia Rocha.